mas o próximo sexta-feira vocês vêm. E o primeiro dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu tinha durante a semana preparado algo de bibliologia também. Mas no meio da semana passada Deus me deu uma revelação, um sonho, constituindo um testemunho de Deus, né? E eu estou me sentindo incomodado para falar sobre isso, porque em tudo isso a gente pode ver que Deus ele continua cuidando da sua igreja, né? Deus ele continua falando, Deus continua dando sonhos, e Deus continua à disposição de todo aquele que ainda sente a sua presença, ou melhor, ainda busca a sua presença, né? Feliz está ali Gilberto, meu sobrinho Ricardo, meu cunhado, outro cunhado ali. Deus os abençoe, viu? Hoje o culto nosso aqui é ensino. Às vezes vocês estão esperando sapatear aqui, mas pode também, né? Glória a Deus. E como eu falei para você, Giba, a maioria da igreja sabe que o Gilberto passou e nós estamos passando junto com ele. E Deus, o Espírito Santo chamou ele na hora certa. Ele não sabia o que ia acontecer, mas o Espírito Santo sabia. E por isso que ele está aí firme e forte, né? Sabendo que dentro dele tem uma ferida muito grande, mas as consolações do Espírito Santo o mantêm de pé e está aí, né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler um versículo aqui em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso número 8. Que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Irmãos, eu vou começar rapidinho a botar o meu som aqui, né? Vou ler mais uma vez. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, não sei se foi na terça para quarta ou de quarta para quinta, né? No meio de semana. Então eu tive um sonho, a princípio eu acordei com aquilo, pesadelo. E depois eu fiquei pensando ali à madrugada, foi mais esse sonho espiritual. E foi falando comigo. E à medida que a semana foi passando, né? Aí eu falei assim, verdadeiramente Deus me deu uma palavra para ensino, né? Uma palavra para passar à igreja. E possivelmente, né? Primeiramente falou comigo. Porque pude ver que preciso melhorar muito na presença do Senhor. Então, irmãos, eu estava num lugar à noite. Não sei se era no final da tarde. Eu não sei se era em casa ou onde é que era. E quando de repente eu vi uma onça rodeando o lugar que eu estava. E essa onça ficava rodeando e parando e olhando, rodeando, parando e olhando para mim, né? Então, aí eu levantei, fui lá e peguei uma espingarda e atirei na onça. Só que não saiu tiro nenhum. E a onça deu alguns passos assim, só caminhou um pouco mais e continuou de novo a rodear, né? E eu fiquei com medo, aí me deu medo. Aí nisso apareceu gente, né? Apareceu umas crianças, apareceu mulheres e apareceu também o Amarildo. E aí a onça começou a rodear e começou a vir para perto, né? Cada volta que ela dava, ficava mais perto. E naquilo, eu voltei lá e peguei a espingarda de novo para atirar. E a espingarda não saiu tiro de novo. E a onça continuou a rodar e vim mais para perto. Aí nisso, eu falei, espera aí que eu vou pegar o revólver. E eu quando acordei, eu dei tanta risada, eu falei, mas onde é que eu tenho o revólver? Mas eu fui, irmão, pegar esse revólver. E no que eu entrei para dentro e fiquei procurando esse revólver lá, eu só vi a gritaria cá fora, né? Aí eu voltei correndo, cheguei
meu marido está dizendo que tinha tomado o menino, não sei o que, coisa e tal, mas eu não vi mais nem menino nem onça. E aí foi quando eu acordei assustado. E isso que me marcou, né? A onça pegou um dos meninos e foi embora. Então, irmãos, eu fiquei a semana inteira meditando nesse sonho. Eu contei para a minha esposa, assim, mais ou menos por cima, no ponto do ano que já está se ano. Depois eu contei para o Ivan também. Mas só que eu não parei de meditar nesse sonho um dia da semana. E aí, depois que aconteceu o que aconteceu no final de semana, foi verdadeiramente Deus quis falar muito comigo através dessa visão, né? E mostrar para mim que Ele continua falando, que Ele continua mostrando que as coisas ocultas que a gente não vê, que nossos olhos espirituais não vê, Deus ainda revela. Eu lembrei que quando Deus revelou o moço, quando Deus revelou o moço de Eliseu, né? Eliseu abre os olhos desse moço para que ele veja. Então, irmãos, a primeira meditação eu fiquei meditando, eu falei, por que a minha espingarda não saiu do tiro? A primeira conclusão que eu cheguei foi porque eu mesmo tenho consciência disso, que não estou mais como antes na presença do Senhor, não estou orando mais como antes, não estou lendo Bíblia mais como antes. Então, irmãos, foi a primeira resposta que eu tive. Por que a minha espingarda não saiu do tiro? E aí, na hora eu me lembrei desse versículo, né? O que aconteceu também, irmão? Quando eu acordei, eu olhei e estava todo mundo dormindo, né? E estava um calor danado, a janela do quarto estava aberta. E eu acordei arrepiado assim, né? Mas me deu um medo tão grande que eu fui lá e fechei a janela. Aí a porta do quarto que lá no corredor estava aberta também, né? Eu deitei e olhei para aquela porta aberta e falei, eu vou fechar isso também, né? Aí fechei. Aí eu pensei comigo, né? Tem diabo aí fora, né? Mas eu fechei as portas que ele não entra. Só que eu não consegui dormir mais, porque foi uma coisa assim, parecida com um pesadelo. Mas só que eu fiquei a madrugada inteira meditando naquilo, não sei que hora que é. E eu fiquei pensando, aí eu voltei para dentro, né? Atirei de novo, não saiu, fui pegar o revólver e não achava esse revólver. Então tudo para mim queria dizer que eu não estava preparado à altura, né? Para enfrentar aquela situação. E aí quando pegou a criança lá, eu voltei correndo, não alcancei mais. Aí eu não entendi mais nada. E eu fiquei naquela, não entendi mais nada. Aí quando foi no final no começo da semana que aconteceu o que aconteceu com o filho do Gilberto, aí pronto, que o sonho foi verdadeiramente revelado para mim. Olha quem foi o menino que a onça pegou. Então, irmão, mediante essa palavra, eu quero dizer para a igreja que esse negócio é muito sério. O diabo, nosso adversário, meu, seu, ele está mesmo ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando devorar quem vacilar, né? Quem ficar na reta dele. E eu fiquei pensando, cheguei até a ficar triste, né? Porque eu pensei assim, quando eu saí fora, né? Isso significa que muitas das vezes nós podemos fazer alguma coisa e não fazemos. Então eu lembrei assim, quantas vezes eu fui na casa do meu sobrinho chamar ele para ir para a igreja? Eu acho que nenhuma. Isso me doeu no coração. Muitas das vezes você pensa, não, mas ele é filho crente, a mãe dele vai para a igreja todo dia. Mas daí? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Filho crente? Não, eu fiquei. Porque eles não obedecem os pais não entendem. Tem que ser outras pessoas que entendem, que já são melhor. Eu fiquei a pensar, irmãos, até porque só Deus sabe o que aconteceu na história do meu sobrinho, porque ninguém desconfiava de nada, ninguém sabia de nada, eu mesmo não desconfiava de nada. O menino não tinha rastro, não tinha passagem pela polícia, não tinha rastro nenhum, né? Mas só que deixa essa parte para lá. Vamos falar do sonho, né? Então,
tentação, né? Que levou o menino e as minhas armas não saíam tiro, por resto não saiu o revólver, né? Foi quando me doeu. Eu nunca fui lá convidar o pai dele. Muitas das vezes, não importa que o menino é filho de crente, é filho de pastor, é filho de gente de família evangélica, só para os irmãos entenderem. Mas muitas das vezes, a graça que vai convencer lá na igreja está sobre a sua vida. Muitas das vezes é o seu convite, né? O meu é o seu, que aquela pessoa vai aceitar. Então, irmão, mediante tudo isso, cheguei à conclusão. Irmão, nós não podemos permitir que sejamos sentenciados como essas pessoas serão. Ainda hoje eu falei com a minha esposa, o castigo de Deus, o juízo de Deus para essas pessoas vai ser muito cruel. Muito cruel. Só que nós, já conhecedores da verdade, sabendo que só um pouquinho mais nós chegamos lá, né? Quando se fala só mais um pouquinho com o crente, o que é só mais um pouquinho? Resiste mais um pouquinho. Aquela tentação, aquele vício, aquele costume infernal que toma conta da sua vida, resiste. O Daniel, ele era crente, é um dos mais crentes da Bíblia, né? Só que Deus disse para ele, porém todo Daniel vai até o fim. E acredito que quando Deus falou isso para Daniel, ele tinha 80 anos. Foi no final do livro dele, né? Isso que ele escreveu na velhice, aquele livro lá. Então, nós precisamos voltar as nossas atenções para Jesus. Quando tem um versículo, não lembro onde está, quando diz que melhor estar no velório do que numa festa, o mundo fala é loucura, mas está escrito que a palavra de cruz, né? Toda a palavra de cruz para o mundo é loucura. Mas só que para a nossa vida espiritual, ainda que é dolorido, é verdade. Veja, irmãos, que é comum, depois de um velório, pessoas daquela família se converter, depois de um velório, pessoas que estavam meio fracas na presença do Senhor se fortalecer, depois de um velório, pessoas que há tempo não iam na igreja, vêm na igreja. Então, irmãos, temos que, não podemos, irmão, como diz, não podemos nos permitir ter essa mesma sorte. Então basta olharmos para a Bíblia, né, procurar se aconselhar na Bíblia, porque Jesus disse, né, no capítulo 15, acho que é o versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Então, todo mundo que está aqui na igreja, né, que vem aqui, a igreja lota de domingo, tem essa primeira parte, está em Cristo. Jesus disse, se vós estiverdes em mim. Todo mundo que vem aqui na igreja, todos os domingos, todos os dias, está em Cristo. Por que ele vem aqui? Ele vem por causa de Jesus. Só que tem a segunda parte que Jesus fala, e as minhas palavras estiverem em vós. Então, por isso que muitos crentes, às vezes, estão na igreja todo dia e parece que Deus não faz nada por mim. Só, irmãos, que ele está em Cristo, ele está na igreja, mas as palavras de Cristo não estão nele. Glória a Deus. E o que é as palavras de Cristo que está nele? É andar como ele andou. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, está escrito, se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. E no capítulo 1, deixa eu ver se eu acho aqui, já tem uma palavra interessante e dura que João fala. É a primeira carta de João 1 e 6 também. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, irmãos, o que é andar em trevas? É crente que fuma, é crente que bebe, é crente que dança, é crente que ouve música do mundo, é crente viciado em novela, é crente viciado em jogos, está cheio disso os montes. O que é isso? A Bíblia diz que são mentirosos. Isso é trevas. Então, irmão, temos que andar conforme está escrito na Bíblia. Romanos 8,35 diz, né? Quem nos separará do amor de Deus? A morte? Os anjos? Um monte de coisas lá. Os irmãos conhecem o capítulo, o versículo lá, é tanta coisa que ninguém
ninguém pode nos separar do amor de Deus. Só que primeiramente nós precisamos estar nessas condições, buscando ao Senhor, crendo nele, valorizando a sua palavra, andando como ele andou e com a sua palavra no coração. O rei Davi, ele diz, né, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, e só nos fortalecemos contra o mal desse mundo, que traduzido é o pecado em todos os sentidos, só pela palavra de Deus, só lendo, só ouvindo, só buscando, só no meio dos irmãos. Porque daquilo que você ouvir, você se contamina, daquilo que se muito misturar, se contamina. Por isso que a Bíblia chama de bem-aventurado aquele que não senta em roda de escarnecedores. E temos visto aos montes, irmãos, crentes, que está aqui na igreja no meio de roda de escarnecedores. Às vezes fala, mas o que é roda de escarnecedores? Não é só os caras que ficam aquelas piadas baixas? Não, é tudo. Você vê nas festinhas, as pessoas soltando suas piadinhas, né, em cima dos portugueses, em cima disso, daquilo, né, de marido, de mulher, de papagaio, de próprio diabo. E volta e meia os crentes também soltando as piadinhas, né? Isso é roda de escarnecedores. Só que a Bíblia chama de bem-aventurado aquele que foge dessas coisas, né? Então nós precisamos valorizar e crer. Quanto mais buscamos o conhecimento da Bíblia, mais nos fortalecemos. Quanto mais buscamos saber das promessas que Deus tem para mim e para a sua vida, mais nos alegramos e mais nos desejamos buscar essa bênção, né? Essa graça. E, por fim, irmãos, como está escrito nas cartas do Apocalipse, né? Cada final de carta tem uma promessa de Jesus. Ao que vencer, sentará comigo no trono. Ao que vencer, eu darei a árvore da vida. Então, irmãos, é sério por causa da condenação que virá ao mundo. E também é glorioso, né? Por causa dessas promessas que está, né, aqui revelado para a igreja do Senhor. Porque, irmãos, uma coisa é certa: a vida não termina depois da morte, como muitos dizem aí, não. Isso aí está marcado na Bíblia, né? Está feito observação na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, bem como os castigos e as promessas. Só, irmãos, que, como diz a Bíblia, né, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então, se resistirmos, se buscarmos, se valorizarmos, se pegarmos os conceitos que estão na Bíblia, né? Onde Oséias diz, conheçamos e prossigamos o Senhor todos os dias. Se fizer como Jesus disse lá em João 5,39, examinar as Escrituras, são elas que testificam de mim e contender delas vida eterna. No final nós vamos realmente dar a vida eterna, nos redimir de todo esse mal. E como foi falado lá, né, por revelação de Deus no velório do Gilberto, do filho de Gilberto, para não fazer nada, né, que Deus ia fazer justiça. Deixamos assim. Não procuramos fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça de Deus ela vem a favor dos crentes. Ninguém que faz mal a um crente fica impune. Então, muitas das vezes questionamos por que aconteceu. Diz, né, que não se pode questionar Deus, né? Eu creio que não se pode, porque nós tem coisas, não dá para entender ao todo. Temos que crer o que está prometido e testificado, né, a bondade de Deus e a sua misericórdia. Ele mesmo disse, né, que a vontade dele, que está nas cartas de Timóteo, é que todo homem tenha esse conhecimento da verdade e se salvasse. Só um Deus bom faz isso, né? Só um Deus bom pega o seu único filho e manda aqui na terra para morrer de todos, né? Que nele cresce. Só um Deus bom pega qualquer um assassino, um ladrão, um estuprador e faz seu filho, né? Mediante a conversão e a aceitação do seu filho Jesus. Irmãos, que Deus abençoe e eu espero que esse testemunho que falou muito comigo tenha contribuído para a fé dos irmãos. E a verdade, irmãos,